um dos mestres do cinema clássico. Filmografia que transita pelos diversos gêneros cinematográficos. Filmes leves com apelo popular, sem deixar a profundidade de lado. Esse é Howard Hawks. Howard Hawks é um dos nomes mais fortes do cinema mundial, dono de uma filmografia extensa e versátil. São 42 títulos que variam entre os diversos gêneros cinematográficos. Um diretor profundo na sua leveza, um verdadeiro legado da sétima arte. O Cine Humberto Mauro exibe até o dia 12 de maio uma mostra sobre essa lenda do cinema. E o Para Todos conversa hoje com o crítico Inácio Araújo, que vai nos contar um pouco sobre a carreira desse cineasta. Seja bem-vindo ao nosso programa, Inácio. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Vamos começar com a principal característica do Hawks, uma das principais, que é essa versatilidade. Ele transita por diversos gêneros, não se prende a um gênero específico. Como que você consegue estabelecer uma marca autoral de um cineasta sendo tão plural dessa forma? Assim, ele é muito plural e consegue ter uma marca autoral. O combate, né, da autoria na questão do Hawks foi um combate quase de faca, né, nos anos 50, ali no Cahiers du Cinéma, e eu acho que essa é uma das razões, quer dizer, ele transitava por vários gêneros de tal maneira que as pessoas o consideravam apenas um bom cineasta comercial. Aqui em Belo Horizonte vocês estão tendo um privilégio absurdo de ver todos os filmes dele, mais alguns que ele não assina, mais um outro que ele produziu e não assina, mas que na verdade é acreditado a ele como diretor ou como mentor do filme, né? De uma vez. E você poder ver em conjunto isso, eu acho que vai facilitar muito a observação de características, não é, que ele leva de um filme para outro e que são muito marcantes, não é? Porque num primeiro momento, quando a gente... não é fácil a gente gostar dele, isso aqui é engraçado, não é? Não é um cineasta que você se abra facilmente. Claro, você pode gostar do filme, você gosta do filme, é interessante, mas as primeiras vezes que eu vi filme dele, eu me perguntava, mas o que ele tem de especial? Eu não vejo nada de especial. Você pega o Rio Vermelho, por exemplo, né? É um bom faroeste. A segunda vez que você vê, não, é muito bom o faroeste. A terceira vez é que você percebe como aquilo é tudo feito de equilíbrios muito difíceis, de um rigor, né, absolutamente enorme em relação à imagem, à construção dos personagens, e no fim das contas é um filme agradabilíssimo, né, que você vê assim com muito prazer. Então, enfim, são mais ou menos algumas das características do Hawks, porque na verdade são muitas. Ele é um monolito, é muito difícil. É uma das obras mais complexas, me parece, do cinema mundial. Como você disse, essa complexidade, assim, nas obras de Hawks você percebe uma certa profundidade na forma que ele trata os temas abordados. Mas isso nos chega com um certo apelo popular, uma certa leveza na forma de redigir. Como que ele consegue assim, trabalhar com esse paradoxo assim, do leve ao profundo? Bem, é uma característica do cinema clássico, né? O cinema clássico era um cinema de público, não é? Era um cinema que ele tinha que transitar necessariamente entre a ideia e o espectador, né? Claro que muitas coisas na leitura a gente não pode dizer, ele fez isso conscientemente, mas eu acredito que muita coisa é consciente nele. Como, por exemplo, se você tiver se você ver a posição de câmera-chave dele, a câmera à altura do homem, né, é algo que ele mantém assim, com uma constância, né, absolutamente absurda, a partir do momento que ele renuncia aos efeitos, né, como ele chama. Então, a câmera à altura do homem é uma câmera que mostra muito e não tem efeitos, né, evita o mínimo de efeitos. Ora, isso daí traz todo um
um pensamento sobre o homem, sobre o que é ser homem, entendeu? Que ele não vê como uma condição que nos é dada, ele vê como uma condição difícil, que tem que ser conquistada, que tem que ser preservada a cada momento, né? Então existe todo um modo de ver o mundo que se delineia aí, né? Eu acho que as outras coisas, como você pode ver, como o fato de ser um cinema absolutamente laico, né? Ele não é um cinema que se dirige a Deus, como o cinema do DeMille, por exemplo, que você sempre tem um ser superior acima de nós, seja Deus, seja, eu vou mostrar na aula, Lincoln, né? Ele não, ele é alguém que está dentro dos acontecimentos. Enfim, você tem muitos aspectos nele em que você pode ver uma profundidade que não é uma profundidade que vem de fora, não, é uma profundidade que está na imagem. If I'm going to die, I go south to die. At least my people can find my grave and maybe put flowers on it. There was an agreement made when you signed on. You agreed to finish this drive. I'm going to hold you to it. How? I don't want to have to kill you, Mailer. With what? Outra coisa que percebe é a questão da forma que ele trata a figura feminina em sua obra. A mulher aparece em alguns filmes, você percebe no Atari, assim, que ela tem um certo poder, ela consegue se impor à vontade. Isso é uma característica do Howard Hawks. E como que ele conseguiu também, numa sociedade 30, 40, 50, assim, uma sociedade de certa forma machista? Assim. O Godard tem até num dos últimos filmes dele, é um filme que ele trata da Europa, né? Em um determinado momento ele mostra um fragmento, uma foto do Jejum de Amor, dividida, né? Tá o Cary Grant e a Rosalind Russell, ele diz, está vendo, para esse diretor o homem e a mulher são a mesma coisa, é indiferente, né? E ali você tem um caso de uma peça muito interessante, que é o The Front Page, né? Em que você tem dois jornalistas homens, né? O Hawks fez uma mudança no roteiro para fazer de um deles uma mulher, né? Então, e a mulher age como um homem, ela é uma grande repórter, né? E o Hawks, ele tem esse prazer, né, de trabalhar a mulher, primeiro como um perigo para o homem a vê como um perigo. Você vê no Atari, por exemplo, né, o John Wayne foge da Elsa Martinelli o quanto pode, né? E a mulher se impõe, né? A mulher é que vai atrás dele e se impõe. Quer dizer, ele opera uma certa inversão, né, no comportamento que existia clássico, né, de que o homem deve ir atrás da mulher, né? Come, baby. Now come. O homem é traumatizado sempre pela mulher e, ao mesmo tempo, a mulher é muito ativa, a mulher é profissional, né? Como a Rosalind Russell do Jejum de Amor, ou como a própria Elsa Martinelli, enfim, vários filmes. Sempre tem a figura do herói. E na obra dele, o herói é daquele mesmo padrão, assim, o leal, o justo, que vai buscar resolver os problemas, ou tem uma certa desconstrução dessa figura? Eu não vejo propriamente uma desconstrução, mas o herói, ele é um herói natural, ele é um herói homem, né? Ele não é um herói sobrenatural. Sobrenatural, eu digo, que se eleva acima dos demais homens, ele é como os outros homens, e ele é falível, né? Sempre há um sinal de falibilidade, um momento, né? Se você pegar um faroeste como Rio Bravo, né? Considero talvez o melhor filme dele, o John Wayne, claro, é uma figura forte, ele é o xerife, ele aqui não, o amigo dele, o Dudes, né? Que é o bêbado, né? Então que ele precisa recuperar, então é ele que mais raciocina e tudo. Mas o momento de queda dele é absolutamente ridículo. Como que ele conseguiu, de certa forma, ter uma certa autonomia dentro dos seus roteiros, atrelados aos grandes estúdios? Você tem vários aspectos, né? Primeiro, o Hawks vinha de uma família muito, na verdade, duas famílias muito ricas. Uma família de lenhadores, que aliás é a família do Meu Filho é Meu Rival, né? É um filme que ele não termina, ele é despedido antes do final.
mas muito interessante. O grande papel da Frances Farmer, que é uma atriz de uma beleza absurda, que teve uma vida catastrófica, trágica, né? O Hawks tinha algumas vantagens, pelo menos ele se jactava de ter uma vantagem, que ele vinha de família rica, de duas famílias ricas. Uma era uma família de lenhadores, a outra era a família Winchester, que é a família da mãe. Winchester do rifle e tal, né? Isso, diz ele, permitia ele falar meio de alto a baixo com os magnatas do cinema, que afinal eram anteontem ainda eram uns pobretões, eram uns imigrantes e tal, né? E segundo ponto é que ele logo vai se impor na parte do roteiro, né? E, sobretudo, ele vai casar com a irmã da Norma Shearer. Portanto, ele vai ser concunhado do Irving Thalberg, que era o homem mais forte de Hollywood. Isso vai lhe dar bastante força, não essa força que ele teve. Essa força que ele teve é uma força muito lutada, ele tem até um combate judicial em determinado momento com a Warner para poder filmar o Scarface, né? E uma perseguição grande, não tanto por causa dele, mas por causa do Howard Hughes, que era muito detestado em Hollywood, né? Era considerado um estrangeiro que chegou lá, né? What is this, a pinch? No, just bringing you a valentine. Don't you know it's Valentine's Day? Oh, yeah, I forgot. Come on, line up, you guys. Over there. All 7 of you. What's the gag? Is the heat on? Plenty. Face the wall. Put your mitts up. All of you. A partir daí, ele nunca faz contratos longos, né, com os estúdios, ele não é um cineasta de estúdio, né? Ele vai ser sempre um cineasta que vai poder manter a independência, fazer o que ele quer. Ele tinha uma capacidade muito grande de comprar material, né? Quer dizer, ele lia muito, ele é o primeiro produtor a comprar um livro do Faulkner, né? E o Faulkner era o único cineasta com quem o Faulkner se dava, era ele, era o único com quem ele trabalhava bem, ia no set. Então ele tinha algumas vantagens, tinha também, evidentemente, esse caráter que outros cineastas, que a gente chama de autores, também tinham, que era de enfrentar, não é? Essa diversidade, de fugir, de se tornar produtor, no caso dele, né? Qual o legado que Hawks deixou? Assim, quais diretores, cineastas, filmes conseguem pegar características provindas da obra de Hawks? O Hawks é um desses casos de cineastas, né? Quer dizer, desde o tempo de Hollywood, ele era muito respeitado, ele era um cara colocado num patamar muito, muito alto pelos seus colegas. Godard, Eric Romer, Brian De Palma, são vários, o Peter Bogdanovich, o próprio Martin Scorsese, de certa forma. Ele é um cineasta muito marcante nesse sentido, não é? Agora, não é um cineasta que é tão imitado, né? Não é questão de imitar, mas essa marca do rigor, não é? Dessa busca de originalidade, né? De uma originalidade que não destoe do gosto público, né? São coisas que ele efetivamente, maneiras narrativas muito originais que ele traz. Então ele tem uma inquietação sóbria, sabe? Isso eu acho que está muito presente no melhor cinema. Muito obrigado, Inácio. O nosso programa fica por aqui. Acompanhe nossa programação pelas páginas das redes sociais. Não deixe de visitar o Cine Humberto Mauro e conferir a amostra sobre Howard Hawks. A programação do evento está no site que aparece na tela. Até a próxima semana. Tchau!